no mesmo instante. E bandidos perigosos, exatamente porque tem brecha na lei. O cara vai lá, mata, aí ele se esconde, depois se apresenta com um advogado e ele sai, ele não fica preso. Cara que mata no trânsito, cara que mata com tiro, cara que rouba, vários criminosos diferentes. Polícia Militar todas as noites leva a gente para a delegacia e quando a polícia faz isso, ela tem que preencher a papelada. Muitas vezes eu já vi, quando fazia reportagem nas delegacias, eu já vi isso. O policial estava preenchendo a papelada e o bandido estava, policial, está aí ainda, porque eu já estou indo embora. E o policial fica na pilha, hein? O PM fica com cara de otário. Puxa vida, eu estou fazendo o meu trabalho, mas a justiça manda soltar. O delegado manda soltar, nem envia para a justiça, porque as nossas leis são abrangentes. Mas que leis são essas? Eu gostaria que você refletisse comigo. Será que é exagero da minha parte? Falar que as nossas leis, por um motivo assim invisível e tenebroso, elas parecem que defendem muito mais o erro do que o acerto. O cidadão de bem não é tão protegido pelas leis quanto os sem-vergonhas que andam por aí. Veja a matéria. A Rede Massa teve acesso às fotos de Jonathan Zambon, um homem com 4 mandados de prisão nas costas, um por furto qualificado, outro por falsa identidade e 2 por roubos. Ele foi morto por Reinaldo Ribeiro, um homem defendido pelo advogado Igor José Algar. Reinaldo Castro Locatelli Ribeiro foi preso em flagrante pela Polícia Civil por conta do homicídio de Jonathan Zambon, um criminoso que era procurado pela polícia, mas agora quem se torna um criminoso é o Reinaldo. O doutor Igor José Algar, advogado do Reinaldo, que procura os direitos dele, também procura a liberdade dele neste momento, não é? Porque ele está preso, não é verdade, doutor? Corretamente. Exigimos a liberdade do Reinaldo, haja vista ele estar nesse ato defendendo a sua vida, o seu patrimônio e a sua família que estavam ameaçados por uma invasão ao seu próprio domicílio, um único disparo que intencionalmente a intenção dele não era matar o ladrão, mas infelizmente acabou pela dinâmica ali, ele só tinha essa posição para atirar entre o carro e acabou alvejando na cabeça e essa pessoa veio a óbito, infelizmente. Porém, temos que dar conta da gravidade dessa pessoa estar presa ao defender a sua própria vida. É muito claro, é muito límpido observar a legítima defesa. Doutor, a tentativa agora é de liberdade. Isso já foi pedido? Já tem como pedir isso no judiciário? Conta pra gente. Nós estamos com o pedido pronto, já formulado, aguardando pelo delegado a comunicação do flagrante, dos autos ao Poder Judiciário para que então seja analisado pelo juiz competente, que não temos dúvida, não terá outra opção senão dar liberdade ao nosso cliente Reinaldo, que agiu em legítima defesa, defesa da sua vida, da sua família, do seu patrimônio. Vocês entenderam? Eu não estou defendendo o cara que tinha arma de uso restrito das Forças Armadas dentro de casa. Se ele fez isso, tem que pagar por isso. O que eu não entendo é o seguinte, veja bem, eu já mostrei aqui várias vezes que bandidos armados de fuzis, metralhadoras, 12, são pegos pela polícia e pouco tempo depois soltos porque recebem o benefício de responder em liberdade, ok? Então, qual é a diferença? O que acontece? Então, esse rapaz, tudo bem, estava usando uma arma, está ilegal, tem que pagar por isso. Mas qual que é a diferença? Por quê? Que são 2 pesos e 2 medidas. E, infelizmente, essas medidas, elas favorecem os cidadãos que fazem coisas erradas. Assassinos, estupradores, feminicidas. Você acha justa a pena aplicada a um feminicida que esquarteja uma mulher? Passa alguns anos atrás das grades? Não é justo. E falando de corrupção, é justo, minha gente? Esses políticos que são denunciados e vem denúncia e sai denúncia e poucos passam atrás das grades. Mas aí o cidadão de bem que fez uma coisa errada e tem que ser punido pela coisa errada, mas aí ele é punido com maior rigor. Não dá para entender. Não dá para entender. Esse Brasil não é sério, essas leis precisam mudar. O Congresso Nacional, o Presidente da República precisam acordar. A promessa foi de que nós teríamos leis duras contra as forças do mal, contra os bandidos, aqueles que realmente fazem coisas erradas. Mas até agora, gente, pois não? Como em um tom de informação, tá? Não estou aqui querendo emitir nenhum juízo de valor, mas eu só quero trazer a informação para o nosso telespectador de como funciona nos Estados Unidos, um caso desse, por exemplo.
Lá eles garantem ao cidadão o direito à propriedade como legítima defesa. Explico. Aqui, a pessoa tem que ameaçar a sua vida para você alegar legítima defesa, muitas vezes. Lá nos Estados Unidos, se ele entrar na sua propriedade, se botar a perna para dentro da porta da sua casa, ele já está colocando a sua vida em risco de acordo com o entendimento da lei por lá. Ou seja, ele entrou na sua propriedade, o direito à propriedade, você teria o direito de matá-lo. Em alguns estados dos Estados Unidos, como Texas e outros, você é condecorado quando você mata alguém que provadamente estava ali para furtar, para roubar alguma coisa. Trago isso em tom de informação, não como um peso de uma emissão de juízo de valor, exatamente, mas para o nosso telespectador entender. Se fosse nos Estados Unidos, esse homem não estaria preso, Passaia. Pois é. Só que nós temos uma lei aqui no Brasil que precisa ser obedecida. E aí é isso que eu não entendo. Por que essa lei só precisa ser obedecida, muitas vezes, quando é o cidadão honesto, quando é o cara que nunca teve passagens pela polícia? Por que presos são pegos pela polícia militar todas as noites e não passam mais do que 2 horas atrás das grades? Qual é, hein? A intenção é essa mesmo? É ferrar com o cidadão de bem? Então joga limpo, fala que vocês querem isso. Não fiquem com esse discurso hipócrita aí no Congresso Nacional, dizendo o seguinte: nós estamos aqui para criar leis para defender vocês, seus canalhas e mentirosos. Ontem você viu aqui no Tribuna da Massa que um rapaz de 25 anos foi expulso